Flamengo vai pagar um valor absurdo por Jorge Carrascal, que deve se apresentar já ao clube neste final de semana, antes inclusive da disputa do Fla-Flu, jogo este que será disputado às 6h30 da tarde do domingo. Por que esse valor é absurdo? O Flamengo vai pagar 12 milhões de euros, ou seja, uma contratação cara, né? Por um jogador que ninguém estava vendo. É claro que há o time de scouts do Flamengo, aquela coisa toda, mas o Carrascal está jogando no Dinamo de Moscou da Rússia. O Dinamo Moscou é um clube que ninguém vê no Ocidente, não é nem no Brasil, é nos países do Ocidente do globo terrestre, porque há um boicote em relação às transmissões do campeonato russo por causa da guerra na Ucrânia. Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, e claro que a gente vai repercutir essa contratação do meia, né, Jorge Carrascal, jogador de 27 anos, que vem do Dinamo Moscou para reforçar o time do Flamengo. Como eu disse, é uma contratação com valores absurdos, estratosféricos. Por quê? Vamos lá. Quando o Carrascal chega ao Dinamo Moscou, ele vai numa negociação que envolve ali cerca de 6 milhões de euros. Olha como é que o valor do cara dobrou para 12 milhões, sendo que ninguém vê os jogos do Campeonato Russo. Não por causa de vagabundagem, preguiça, nada disso. Porque simplesmente esses jogos não são transmitidos para nenhum país do Ocidente por conta do boicote imposto à Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Então a contratação que me parece ter sido feita é um pouco no desespero, né? O valor do Carrascal não baixou depois da Copa do Mundo de Clubes, ou seja, a estratégia foi errada, porque vamos lá, havia uma janela entre os dias 1º e 10 de junho para contratações de clubes que disputavam ou disputariam naquele momento a Copa do Mundo, né? O Campeonato Mundial, como queiram. E aí o Flamengo tinha um senso de urgência, ou deveria ter tido um senso de urgência para contratar o jogador naquela ocasião. Só que o que acontece é o seguinte, como a janela era muito curta e o tempo era menor, então o clube podia pedir, no caso o Dinamo Moscou, lá em cima, e o Flamengo teria de pagar, né? Porque não havia muita margem de negociação. O Flamengo ficou o tempo todo negociando com o Carrascal, né, durante e após a Copa do Mundo para fechar essa contratação. Né? Então, assim, eu vejo essa contratação com valores acima do mercado, inclusive. Né? E aí isso denota um certo desespero. Até o José Boto, a gente fez um vídeo, inclusive nesta quinta-feira, detonando aqui o trabalho do José Boto à frente do Flamengo. Né? O Carrascal é bom jogador, é evidente que é. Né? Um jogador destro, de 27 anos de idade, que rendeu muito no River Plate, inclusive sob o comando do Marcelo Galhardo. Agora, uma coisa é você contratar um jogador por um valor justo de mercado. Outra coisa é pagar um valor que, para mim, é muito alto pelo atleta colombiano. A gente está falando de uma negociação de 12 milhões de euros. E o Flamengo já deu com a cara na parede em algumas contratações também milionárias, né? Como, por exemplo, a do Everton Cebolinha, por 16 milhões de euros, um jogador que não rende absolutamente nada com a camisa do Flamengo. Né? Então, assim, me parece uma contratação meio que para prestar conta. Só que aí, meu amigo, você acaba gastando, como eu disse, muito mais do que, de fato, um jogador vale. Para mim, o Carrascal não vale 12 milhões de euros. Não vale mesmo. E aí o Flamengo vai sendo engolido. No caso, o José Boto vai sendo engolido no mercado, né? Tendo de pagar mais, no caso pelo Carrascal, um atleta que não vale isso, e também pela lentidão nas contratações. Né? Ele parece meio óbvio até que o Carrascal será o substituto do Arrascaeta na partida de oitavas de final, jogo de ida no Maracanã contra o Internacional, uma vez que o jogador uruguaio está suspenso, né? Mas, assim, mais uma vez, será que o Carrascal é esse cara? Faz tempo que eu não vejo o Carrascal jogar, admito a você. Mas esse movimento do José Boto, né? É meio esquisito pelo jogador. É claro que tem a aquiescência, a concordância
do técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz não tende a fazer a gestão do caixa do Flamengo, nem avaliar, não é uma prerrogativa dele, avaliar se o jogador tá caro, tá barato, não é isso. Ele tem que fazer o cara render no campo, mas evidentemente que ele dá o pitaco dele, claro, nessa negociação. O Felipe e o Boto estão muito alinhados, né? Sempre estiveram muito alinhados. Não sei se isso é necessariamente bom, me parece que o Boto tem que manter um distanciamento, até por uma questão hierárquica em relação ao técnico Felipe Luiz. Ele não pode fazer simplesmente o que o Felipe Luiz quer. Eu acho que a relação tem que ser justamente oposta, né? Um aspecto contrário, né? Ou seja, o Boto tem que cobrar o Felipe Luiz, né? Tem que ser uma relação ali. O Boto foi contratado para isso, né? Além de comandar todo o departamento de futebol do Flamengo, tem de cobrar do técnico por decisões tomadas no campo, inclusive. E é isso que se espera de um bom diretor técnico de futebol, né? Quando a gente fala em profissionalização, a gente fala, inclusive, sobre a chegada de um diretor profissional, beleza, mas aí a cobrança, né? A cobrança no departamento de futebol como um todo, né? E aí a gente vai vendo erros cometidos pelo Felipe Luiz, como ele os cometeu na partida entre Flamengo e Santos, né? Principalmente com a saída do Alan, a mudança de posicionamento e a consequente saída do Luiz Araújo. Quer dizer, o Luiz Araújo nunca joga na dele. É impressionante isso, né? Todo mundo sabe, o mundo sabe que o Luiz Araújo rende mais jogando pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. Todo mundo sabe disso. E aí fica essa história mal contada, na minha opinião, muito mal contada, de um Luiz Araújo sempre sendo sacrificado. Quando ele volta e meia é o melhor jogador do Flamengo. O Flamengo teve mais de 70% da posse de bola na partida contra o Santos e finalizou 10 vezes, cara. Teve 10 chances de gol. É um desenrole ali de ideia de jogo complicado, né? Porque, o time tem o domínio da bola, domínio absoluto, mas machuca pouco o adversário. E o Felipe Luiz tem que ser cobrado por isso. Fala, escuta, peraí, como é que seu time controla o jogo com a bola, mas em contraponto ele não consegue ser agressivo? Esse é um questionamento que o Felipe Luiz terá de responder numa pergunta direta na entrevista coletiva, sem muitos rodeios, dentre outros questionamentos também. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.